Boa tarde a todos. Só para ir aproveitando o tempo que colocando os slides, queria agradecer ao Carlano pela organização do evento, para a Escola de Engenharia, a Escola de Medicina, o Instituto de Computação, todos aqui presentes. É realmente um exemplo de mais eventos e situações que a gente cada vez mais tem que criar, justamente para poder ter essa interação e essa divulgação de ideias. Recebi a difícil missão, depois da apresentação do Esteban, eu sou seu fã, né? Vou pedir desculpas, meus slides não são tão motivadores, né? Mas eu queria trazer algumas discussões aqui em relação a desafios que nós enxergamos por trás do uso da tecnologia cognitiva aplicada à saúde. E eu queria focar em alguns aspectos, principalmente do ponto de vista que nós acreditamos que nós podemos contribuir. Eu sou coordenador da Adlabs desde o início do ano, depois eu vou falar um pouco mais sobre o Adlabs. Eu vou falar tanto de projetos e aplicações do Adlabs que são focados em outras áreas, mas nós temos uma grande experiência no uso de técnicas de inteligência artificial, né, e focadas na resolução de problemas práticos. Em sua maioria, problemas de engenharia, mas em diversos casos trabalhamos com situações de triagens médicas, situações de auxílio diagnóstico, né, em alguns projetos ao longo desse tempo. Bom, em relação a essas questões, né, sem dúvida, a gente tem que lembrar sempre que um grande motivador do uso da inteligência artificial e dessas tecnologias é o fato de termos incerteza, é o fato de termos ambiguidade. Nós não temos uma forma clara e determinística de determinar alguma solução. Medicina, nós estamos amplamente imersos nesse cenário. Não é uma ciência exata, é muito mais arte, como se foi falado aqui anteriormente. E eu queria pegar o gancho de algumas apresentações para poder entrar em algumas outras discussões. Então, eu queria frisar aqui que essa questão da incerteza, da ambiguidade e da necessidade de tomada de decisão, ela é premente. E a inteligência artificial, ou diversas outras técnicas e uso de Big Data, etc., podem contribuir muito nesse cenário. Bom, eu acho que eu acabei apertando algum botão errado. Bom, e uma das questões que eu queria enfatizar aqui é a questão dos dados em si. A gente fala muito em Big Data, a gente fala muito em dados disponíveis, mas a gente ainda tem um potencial enorme além disso. Como colocado aqui, isso não é citação minha, é da Maria Perrone, como está colocado ali, a coordenadora médica da IBM, da Watson pela América Latina. A gente estima que usa atualmente 20% dos dados médicos dos pacientes. Tem muita coisa ainda ficando de fora. E tem uma série de aspectos que causam isso. Nós não temos acesso a prontuários, histórias familiares, exames, etc. Eu não sei a opinião de vocês, mas eu particularmente acho que isso, na verdade, é informação do paciente. Que isso, de certa forma, deveria ser colocado à disposição e integrado com uma visão unificada daquele paciente. A gente fala muito em problemas de compartilhamento de informação, em questões éticas no uso da informação. Isso, claro, tem que estar sempre em discussão. Agora, cadê o direito do cidadão também de poder ter acesso às suas próprias informações? E ter o seu histórico médico e essa integração dessas informações disponíveis para a própria avaliação do seu histórico, do seu prognóstico. E associado, sim, a essa questão mais individualizada, aí sim, com preocupações éticas, com preocupações de compartilhamento e anonimização da informação, usar todo esse histórico dos diversos pacientes para, sim, gerar prognósticos, estudos e etc. Bom, novamente, eu estou errado, desculpem. Bom, uma outra citação aqui que eu queria fazer, vinda aqui da coordenadora, da superintendente executiva de TI aqui da Beneficência Portuguesa, onde ela comenta que diversas barreiras dificultam o uso desses dados. E são diversas, eu coloquei aqui apenas algumas citadas por ela. Primeiro, a própria ausência da informação, ou seja, onde está a integração da informação, onde está a disponibilização. Aqui, numa apresentação anterior do professor Luiz Otávio, eu queria voltar em alguns temas aqui no cenário do HP, que eu acho que tem muita coisa que pode ser
sim, trabalhada em conjunto e melhorada talvez para questões de triagem e direcionamento dos pacientes. Mas nós temos ausência de informação, troca de informação entre os agentes, diferentes agentes desse sistema de saúde, acaba não acontecendo ou não acontecendo de uma forma desejada, de uma forma plena. A qualidade dos dados acaba sendo também um fator impeditivo no uso de diversas técnicas. Né? E é uma outra coisa que a gente tem que considerar na hora de usar inteligência artificial. A velha máxima da história de garbage in, garbage out. Né? Se nós não estamos cuidando da qualidade dos nossos dados, não esperem bons resultados na saída. E até quando nós estamos cuidando disso? Nós estamos confiando na resiliência e robustez dos mecanismos para que eles ignorem e passem por cima dessa deficiência dos dados. Será que para algumas aplicações nós não deveríamos usar isso de forma um pouco mais combinada? Uma outra provocação, só um outro pensamento. Tá? E essa inexistência dessa estratégia voltada para dados, como eu estou falando das instituições. Cadê a integração? Cadê a disponibilização? Cadê a preocupação com o paciente, de fato? Tá? Cadê o lado humano dessa questão toda, envolvendo, na verdade, a preocupação em disponibilizar para os diversos usuários do Sistema Único de Saúde, ou o que quer que seja, de todo o seu histórico. Esses dados não são dados da instituição. São dados que, pelo menos ao meu ver, deveriam ser colocados a serviço dos indivíduos, tá? De uma forma coletiva e de forma individual. Bom, acelerando um pouquinho, senão com o risco de passar o tempo, a gente tem também outras discussões aqui em relação à transformação dessas instituições, por exemplo, na área da saúde, voltadas para esse aspecto mais digital e uso da informação, e aonde nós temos as instituições focadas, no primeiro momento, em redução de custo e aumento da produtividade. Estão mais do que corretos, estão cuidando do lado operacional. E nós, como universidade, nós podemos olhar um pouco mais na frente. Eles estão pensando em segundo momento evoluir para a integração digital completa, estratégias de uso, análises de dados avançadas. Como um colega muito bem falou aqui lá no início, nós estamos aqui com recursos da sociedade e temos que reverter para a sociedade esse benefício. Tá? Então vamos olhar um pouco mais adiante e vamos começar a usar essas estratégias, já que nós não precisamos estar tão focados na questão, né, de simplesmente redução de custos, apesar de ser uma vertente que também contribui enormemente e sempre, mas não precisa ser o único objetivo, é aí que eu quero frisar. Bom, e aí a gente tem algumas vertentes, algumas dimensões. A gente tem a questão dos dados, então temos problemas de qualidade, temos problemas de integração, temos problemas de disponibilização desses dados. Nós temos, na questão da estratégia de uso e escolha da estratégia a ser adotada, a definição do foco e modelos especializados. Qual é o meu objetivo? O que eu quero? Eu quero gerar um diagnóstico? Eu quero auxiliar uma triagem? Eu quero auxiliar a triagem de uma área específica? Como também já foi comentado aqui, e tirando um pouco da visão um pouco no imaginário de inteligência artificial, as técnicas de inteligência artificial funcionam muito bem, sim, quando você determina o seu foco. Não dá para pensar, pelo menos no estado atual, em gerar um modelo extremamente amplo e genérico que vai ter criatividade ou que vai se resolver nessas áreas. Tá? A gente precisa de foco em algum problema específico. E temos questões na dimensão de análise de dados avançados, que é importantíssimo o foco no usuário, importantíssimo o uso de técnicas avançadas de visualização, para permitir que eu alcance o meu usuário final. De nada adianta uma técnica extremamente elaborada se eu não conseguir dar uma interface adequada. Bom, em cima dessas três dimensões, quando a gente está falando de dados, a gente tem desafios pelo lado técnico de pré-processamento e extração de características relevantes. Por que não de forma combinada, sim, e não simplesmente não supervisionada e acreditar na robustez das redes? Talvez nós estejamos subutilizando diversas técnicas e não utilizando alguns dados, porque para aquele dado, ok, a rede consegue ser robusta o suficiente e abstrair o que não é importante. E quando eu estou falando de dados de prontuários médicos, quando eu estou falando de dados dos pacientes, quando eu estou falando de dados de exames,
quando eu estou falando da combinação de todos esses dados, a avaliação da qualidade desses dados passa a ser importante para o resultado que eu quero obter dos meus estudos. E quando a gente está falando de avaliação da qualidade, a gente não precisa falar única e exclusivamente de uso de técnicas tradicionais. Eu quero frisar aqui que muito dessa área é uma abordagem incremental interativa, que a gente pode usar as próprias técnicas da área no auxílio da avaliação da qualidade. Na estratégia de uso, seleção de técnicas adequadas ao problema em foco, a gente tem um toolbox de ferramentas gigantesco. O que a gente precisa é saber avaliar em relação àquele problema que eu tenho na mão, qual é a melhor ferramenta a ser usada. E na questão de análise de dados avançadas, na hora que eu vou apresentar isso, eu preciso tratar a minha saída. As técnicas não apresentam isso de mão beijada. Não me entregam resultados simplesmente que podem ser entregues para o usuário final e interprete, por favor. Muito pelo contrário. Elas têm que ser tratadas, elas têm que ser processadas para serem, aí sim, úteis. Né? E questões de usabilidade são fortemente importantes nesse cenário. E por isso, onde nós podemos contribuir? Né? Como academia, né? E em especial, falando um pouco pelo Adlabs, projetos de pesquisa e desenvolvimento, construção conjunta de ideias onde a gente tenha dados e um foco de domínio de atuação e que a gente possa avaliar o uso de diversas técnicas, como esse toolbox enorme de ferramentas que eu já falei aqui. Existem, estão à disposição. O nosso foco aqui não é evoluir o toolbox especificamente, é avaliar para um problema em questão qual é a melhor solução técnica das diversas que estão disponíveis que vai atender melhor a característica daquele problema. Tá? E, claro, sempre com o desenvolvimento de protótipos. Né? Eu botei algumas imagens aqui só para provocar um pouco essa questão. Né? Se a gente tem um conjunto enorme de dados de entrada, passando por um algoritmo qualquer de inteligência artificial, seja uma rede neural profunda ou qualquer outra técnica, na minha saída eu posso ter um conjunto de dados tão complexo quanto a minha entrada. Em alguns cenários, eu não consigo interpretar essa saída. Ou então eu tenho uma amostra muito pequena ainda do que eu poderia obter de informação útil. Não é? Então, o que acontece muito, pela nossa experiência em uso de técnicas de inteligência artificial, é, primeiro, a questão do pós-processamento e informar a saída dessa técnica da forma correta para o usuário específico. O foco da área de atuação daquele problema, daquela tarefa que você quer resolver. E um pouco além disso, em alguns casos, um único modelo não é suficiente. Em alguns casos, tem que combinar técnicas. Usar técnicas diferentes, porque para os propósitos que foram traçados diferentes, seja triagem de uma área específica, ok, ela vai ter um determinado comportamento. Como eu comentei aqui no início, quanto mais especializado o meu foco do problema, pela experiência, pelo resultado passado, a gente enxerga aqui melhor o potencial de uso dessas técnicas de inteligência artificial. E além do uso de diversos modelos, talvez um encadeamento de modelos. Muitas vezes a saída de um modelo eu ainda tenho que processar novamente com a construção de algum outro modelo, outra técnica, outro algoritmo, seja agrupamento, ou enfim, qualquer outra técnica, não vou entrar aqui nessas questões em função do tempo. Mas essa combinação muitas vezes acaba sendo importante para atender, de fato, aquele foco de ação. Onde eu quero chegar, nessa questão aqui, só encaminhando para o final, e comentando a questão do desenvolvimento de protótipos, sempre toda essa avaliação e experimentação do modelo ela tem que ser avaliada pelos especialistas. Então, a gente acaba nessas abordagens de projetos construindo protótipos justamente por ter essas interações e experiências, coletando experiências do usuário, sempre com preocupações voltadas para a interface no computador e avaliando questões de usabilidade. Bom, caminhando aqui para o final, são meus dois últimos slides, prometo que não vou me estender mais. Um pouquinho, rapidamente, sobre o Adlabs. O Adlabs ele é um laboratório com mais de 20 anos de existência e experiência, sempre focado nas áreas de inteligência artificial e interface homem-máquina. Ao longo desse tempo, construindo diversos sistemas e executando projetos de pesquisa e desenvolvimento focados em algum aspecto específico
na sua grande maioria, como eu comentei, na área de óleo e gás, mas não é o interesse, não é a motivação do laboratório ficar focado única e exclusivamente na área de óleo e gás. A gente está buscando outras parcerias e outras áreas. Tá? E essa interação, esse evento aqui, eu queria mais uma vez parabenizar a organização, justamente por promover essa área e esse encontro. Eu acho que desses eventos aqui surgem muitas vezes interações e áreas específicas, voltando um pouco na questão do professor Luiz Otávio comentando aqui sobre a questão de direcionamento e filtro e triagem. Quando eu estava me perguntando que tipo de apoio, porque determinar o que é um caso difícil não é tão trivial. Conseguir fazer um volume de atendimentos para avaliar todos os casos difíceis também não é tão trivial. Então, o uso e combinação, né, de experiências e de técnicas, eu acho que seria extremamente enriquecedor, né, e uma oportunidade para a gente interagir e trabalhar com diferentes expertises e combinações de diferentes áreas. Só para fechar, um diferencial, né, da questão do laboratório, né, é que esse longo aprendizado da compatibilização justamente de pesquisa e desenvolvimento. A gente é um laboratório de pesquisa. Trabalhamos com pesquisa, publicamos, orientamos trabalhos, etc. Mas, ao mesmo tempo, temos uma experiência na execução de projetos para poder chegar ali no resultado final, através desse desenvolvimento de protótipos. Né? E no nosso entendimento, acaba sendo a forma de dar esse retorno concreto que nós estávamos falando. De concretizar e entregar de alguma forma para a sociedade, né, ou quem quer que seja, o resultado daquela experiência, o resultado daquele trabalho, para que ele possa, sim, ser colocado em prática. Né? E ninguém sabe tudo e admitimos isso. Temos 20 anos de experiência, mas estamos sempre abertos à colaboração, recebemos periodicamente professores de diversas instituições, tem uma série de parceiros ali colocados do lado de outras instituições e organizações, só como alguns exemplos, certo? E, exatamente por isso, acho que eventos como esse têm que ser enaltecidos para a gente derrubar barreiras e muros que eventualmente existam na universidade e que a gente acabe, ou por desconhecimento da outra área, né, ou por qualquer outro motivo que seja, acabando não fazendo as conexões necessárias para a gente poder chegar a resultados que poderiam ser muito melhores e aplicar uma série de conhecimentos que estão mais do que sedimentados e solidificados em diferentes áreas, tá? Como é o caso aqui desse evento. Queria agradecer a atenção a todos, desculpem por ter passado bastante do tempo. Eu não sei se é bem pergunta ou um comentário, né? Com essa questão, esses projetos, né, que tem essa visão deles serem data-driven, né? Tem um pouco a ver também com a questão do deep learning, uma preocupação que eu tenho que está mais recentemente sendo discutida na minha área, que é desses projetos serem também human-driven, né? E aí um pouco respondendo o que o professor médico estava aqui falando, por exemplo, naquele projeto lá que foi comentado, que você resgatou agora, na hora da saída, né, não pode ser levado só em consideração os dados daquele paciente, né, tem que ser levado em consideração as questões dos valores humanos e tal. Então, como é que você vê essa integração dos valores humanos dentro desses dados humanos, né? Todos os projetos, todas as abordagens que a gente tem trabalhado até hoje sempre tiveram um aspecto principal levado em conta. Todos os sistemas são sistemas de apoio à decisão do especialista. O sistema não decide, o sistema apoia a decisão. O sistema complementa a decisão. O sistema e a abordagem, até a ideia um pouco, né, do ADD, né, que dá o nome ali ao laboratório, é justamente colocar o ser humano como parte desse processo de aprendizagem. Então, na verdade, esse grande ciclo acaba sendo o uso de técnicas de inteligência artificial para apoiar as atividades de especialistas com um propósito específico. Quando o propósito mais de um, posso ter diferentes modelos e diferentes abordagens para atender diferentes propósitos. Mas o foco é sempre apoio ao especialista. A dimensão humana não vai estar sendo considerada se eu tenho uma abordagem unicamente focada nos dados. Então, o ambiente inteiro ele não pode ignorar isso. O sistema não está e não tem capacidade de decidir. Tá? Mas estamos num cenário de incerteza. Nesse cenário de incerteza, o especialista é obrigado a tomar uma decisão.
quanto mais embasada essa decisão, quanto mais informação ele tiver, melhor. Tá? Então, igual buscar uma segunda opinião, vou buscar uma terceira opinião, só que aqui no caso estamos falando de uma opinião de um sistema especialista, combinação de técnicas de redes neurais, ou o que quer que seja, podemos dar diversos nomes a isso. Tá? Mas o especialista sempre faz parte desse processo. Uma das questões é esse fator humano que não pode ser desconsiderado de forma alguma, em especial quando a gente está falando de uma área sensível como a área de saúde.